Convidamos agora o coordenador do Núcleo de Soluções da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, senhor Rafael Gonçalves de Carvalho, para falar sobre governança e gestão de preços referenciais. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É realmente uma honra para a gente poder participar do seminário promovido pelo IRB. O que a gente vai mostrar aqui é um pouco do lado prático das pesquisas que a gente desenvolve, como a gente faz esses trabalhos, como eles são desenvolvidos. Queria, antes de mais nada, parabenizar o IRB pela iniciativa, porque não é comum a gente participar de debates desse tipo e é uma questão muito importante, já foi amplamente discutido e é realmente uma oportunidade de falar, de trocar informações a respeito das pesquisas e dos resultados que a gente pode alcançar com isso, fora de um ambiente operacional de execução de uma pesquisa de preços de qualquer natureza. Então, o que a gente vai ver aqui... Tá ok? Então, algum probleminha aqui com me ajuda aqui, por favor. Desse lado. Ah, tá bom. Obrigado. Desculpem. Bom, o nosso objetivo hoje aqui é compartilhar com o público, com os tribunais de contas, com o Instituto Rui Barbosa, a experiência que a FGV tem no desenvolvimento de pesquisas de preços referenciais, particularmente o Instituto Brasileiro de Economia, como nós desenvolvemos esses trabalhos, quais são os trabalhos que são desenvolvidos, os mais relevantes. E quando a gente estava montando essa apresentação, pensando na diversidade do público que vai ouvir, a gente decidiu seguir um caminho em que nós mostramos um pouco a evolução do que a gente vem fazendo, como nós nos inserimos nessa questão, como isso evoluiu ao longo do tempo, contando alguns casos, alguns trabalhos e desenvolvimentos que nós fizemos até aqui. Então, a apresentação está dividida em 4 partes. Uma primeira parte em que a gente fala sobre o IBRE, sobre a Fundação Getúlio Vargas, quem nós somos. O professor Shimura já resumiu isso muito bem na apresentação, na abertura do evento. A gente fala sobre pesquisas de preços em geral, uma mensagem rápida sobre isso, como isso é pensado, como isso é executado, como isso é utilizado no setor público, qual a importância disso. E aí sim a gente entra na parte principal da apresentação, que é contar as nossas experiências e compartilhar, trocar ideias com vocês. Normalmente quando a gente faz essa parte da apresentação é uma reunião menor, um pouco mais de troca, então fica mais fácil da gente trocar ideias. Então, se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, pode me chamar e a gente só ter cuidado com o tempo, né? Mas estou aberto a qualquer momento esclarecer algum ponto. E a gente vai fechar essa apresentação falando sobre temas atuais, sobre temas que estão sendo discutidos nesse momento e evoluções que a gente tem de fazer nesse entendimento, nessa coisa. Eu acho que a apresentação que a gente acabou de assistir do TCU é um desses temas contemporâneos, como a gente incorpora tecnologia, análises estatísticas robustas à base de dados para referenciar contratações ou para analisar contratos e execuções que foram executadas, né? Bom, inicialmente falando sobre o Instituto Brasileiro de Economia, o Instituto é a unidade da Fundação Getúlio Vargas responsável pela produção estatística, notadamente o sistema IGP e os índices de confiança.
A Fundação Getúlio Vargas ela é amplamente conhecida, né, mas tem sua origem e normalmente conhecida também pela parte educacional. Acredito que muitos de vocês tenham, em algum momento, passado por alguma das escolas da Fundação, em termos de formação, ou pelo menos as conheçam. Normalmente, quando eu trabalho, quando eu estou fora falando, as pessoas me perguntam, eu trabalho na Fundação, você é professor? Essa é a primeira pergunta que vem, então essa associação é muito natural. Não, eu não sou professor, mas não é o Rafael que importa aqui, é o Instituto Brasileiro de Economia. E, como o professor Chimino já colocou, o Instituto ele tem como missão produzir e disseminar conhecimentos, estatística e pesquisa econômica de alta qualidade para subsidiar o aperfeiçoamento de políticas públicas e da ação privada na economia brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. Então é muito importante trabalhar numa instituição que tem como missão essa declaração, né, que está preocupada em discutir e debater o país e de estimular o setor público, o setor privado com informações, disponibilizar e analisar informações. Esse breve histórico também já foi apresentado. A Fundação é criada na década de 40. Em 47, a criação do Núcleo de Economia da Fundação, que é o embrião do Instituto Brasileiro de Economia. O IBRE é fundado em 1951, já na criação do Núcleo de Economia da FGV, a gente começa a calcular o sistema, os índices de preços e começa a divulgar a revista Conjuntura Econômica. Eu posso ver na mão de alguns de vocês, a revista é divulgada até hoje. E, como o professor Chimino também colocou, às vezes a gente vê, normalmente são produções estatísticas definidas por institutos nacionais de estatísticas quando a gente olha outros países. Então, no Brasil é diferente e importante que uma instituição privada continue fazendo isso, faça de maneira independente e isenta a produção de estatísticas desse tipo, né? A evolução ao longo do tempo, a gente começa a fazer os índices de confiança, os índices sondagens, né, as pesquisas de sondagem que geram os índices de confiança. A gente passa as contas nacionais e com a fundação do IBGE, isso passa sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia, inclusive o índice oficial de inflação migra para lá na meados da década de 80, mas a Fundação decide continuar, manter o cálculo desses indicadores até os anos atuais. E, enfim, isso, o professor Chimino já citou o caso da Argentina, que é um porquê da importância da gente manter esses dados. Por que é importante falar esse histórico, essa origem da Fundação nesse contexto que a gente está falando? Isso permite que toda essa evolução que faz com que hoje nós tenhamos um quadro, uma experiência de mais de 60 anos, são 65 anos para ser preciso, em pesquisas de preços, com a sua origem lá em 40 e em 51, na criação do IBRE, nos índices gerais, né, de preços. Hoje, esses números variam muito e dependem muito do momento, mas em média são mais de 350 mil preços coletados mensalmente. São mais de 30 mil empresas parceiras informantes de preços. São as empresas nas quais a gente acessa em algum momento para coletar dados e são parceiras das nossas informações, né, dos nossos indicadores. Nós temos abrangência nacional, nós temos escritórios de coleta de dados em todas as unidades da federação e temos um ambiente de profissionais especializados, estão acostumados a lidar com esse tipo de informação, estão acostumados a fazer os tipos de análise e os requisitos que uma pesquisa de preços exige. Bom, como a gente disse no slide anterior, essa é uma ilustração da capilaridade de coleta de dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente está realmente presente em todas as unidades da federação e fazendo trabalhos de informação, de captar informação em todas as UFs e em todos os estados, né? Bom, apresentado a instituição,
vamos falar um pouco agora sobre pesquisas de preços, né? Que é o tema principal hoje da nossa participação. E são coisas que a gente vai discutir que são bastante relevantes no sentido do dia a dia da administração pública, tanto nas unidades e no executivo, quanto para os órgãos de controle poderem avaliar o que foi feito, o que foi executado nos anos anteriores. Enfim, a informação da pesquisa de preço, a informação, o balizamento de uma compra, de uma contratação, ela é fundamental, ela é uma informação fundamental para a avaliação da qualidade, da efetividade e da economicidade dessa informação. Antes da gente entrar nessa utilização específica do setor público, é importante dizer que uma pesquisa de preço está intrinsecamente ligada a um objetivo. Você precisa saber o que você quer daquela pesquisa para poder desenhar as principais características dela, né? Então, se a gente quer uma pesquisa de preços para calcular a inflação aos consumidores, a gente vai desenhar uma espécie de amostragem, um processo de pesquisa, um processo de coleta destinado a identificar essa evolução ao longo do tempo. É um processo parecido, mas com um ajuste, se você quiser fazer a inflação ao nível dos produtores, por exemplo. Você vai mudar, no primeiro indicador, você vai... você precisa de dados dos orçamentos das famílias, onde as famílias consomem seus bens, e você vai coletar os dados de preços nesse local, notadamente no mercado varejista, que é onde nós, enquanto pessoas, transacionamos e compramos, adquirimos bens e serviços. Quando você está medindo nos produtores, perdão, esse alvo, esse mercado que você vai buscar é um mercado, é a indústria, é a produção dos dados. Então, você tem já aí um primeiro ajuste de um procedimento de pesquisa. Além disso, você pode fazer índices para reajustar contratos, mas estão destacados aqui. Acho que os dois alvos de interesse nosso hoje são o acompanhamento de um preço para de uma cesta de um item ou uma cesta de produtos, para balizar uma decisão de compra, para balizar uma decisão futura de contratação ou para uma avaliação de um órgão de controle sobre uma compra executada. Uma outra utilidade, ou uma coisa um pouquinho mais complexa, é a realização de um orçamento de uma obra ou da contratação de um serviço. Você também precisa dessa informação do preço, dessa característica, para que possa executar uma boa contratação. Isso vale não só para os órgãos públicos, mas também para a gente enquanto pessoa física, né? A gente também, quando está tomando nossas decisões individuais de comprar, adquirir um bem, reformar a nossa casa, o nosso apartamento, a gente faz esse tipo de coisa. Então, o setor público, de certa forma, também segue esse tipo de conceito. Eu preciso avaliar, eu preciso saber se eu tenho recursos necessários para executar essa ação, para adquirir esse bem, para comprar um determinado item. Eu preciso saber julgar se aquele preço que tá sendo ofertado para mim é bom ou não, é vantajoso ou não, é econômico ou não. E, além disso, especificamente no setor público, você precisa escolher que modalidade, como você vai executar essa compra. Então, em geral, no setor público, assim, a gente tem... É difícil falar aqui quando a fonte da gente está na plateia, mas fonte do TCU, né? O pesquisar preço é um procedimento obrigatório e prévia realização de processos de contratação pública. Isso é amplamente definido, acho que todos aqui conhecem, não tem nenhuma novidade nisso, mas de novo, colocando aqui, isso é o fundamento, é o que a gente quer, estimar o valor da contratação tem essas finalidades, por isso fazer uma boa estimativa é realmente importante. Especificamente quando se está falando de obras e serviços de engenharia,
a determinação de que esses preços sejam colocados em planilhas que expressem as composições de custos de serviços, custos unitários, né? Então, a gente vai ver, eu estou mencionando isso porque a gente vai ver mais na frente detalhes sobre esse aspecto. Além das funções que foram mencionadas anteriormente, existem outras funções de uma pesquisa de preços, né? Ela pode auxiliar uma justificativa de preços, numa contratação direta. Ela pode ajudar a identificar sobrepreços, tema que a gente viu anteriormente, e onde a referência era difícil, inclusive, né? A gente pode identificar jogo de planilhas, aquela possibilidade de ofertas em que se trocam preços de um item por outro para conseguir chegar numa melhor combinação no resultado final. Ela pode ajudar a identificar uma proposta inexequível, perdão, e auxilia a negociação, a identificação de necessidade de negociação ou renegociação, quando você tem uma pesquisa periódica que é atualizada e aquela informação que era boa num determinado momento pode não ser mais no momento seguinte e exigir que o contratante renegocie esse trabalho, né? Também servir de parâmetro para eventuais alterações contratuais, reequilíbrios, análises de reequilíbrio. A pesquisa de preços periódica ela tem esse benefício também. Tudo isso é muito bom, acho que é exigido, mas tudo isso depende de uma boa estimativa de preços, que ela seja feita da maneira correta, que ela seja feita dentro de critérios. E, pelo menos dentro da nossa experiência, quando a gente entra em contato com alguns órgãos, a gente nos é relatado, ou nos são relatados, alguns problemas práticos. Dentre eles, o mais natural pesquisar preço demanda tempo, demora. Você precisa identificar quem são as empresas, precisa chamá-las à pesquisa, precisa obter o retorno disso, muitas vezes é muito difícil, então perde-se muito tempo. Dedicam-se muitos recursos humanos à execução dessas pesquisas no setor público. Gasta-se no sentido de ter um servidor dedicado a fazer a pesquisa. Muitas vezes esse servidor pode estar ou não capacitado para executar essa função. Então tem um dispêndio muito grande de tempo e de recursos humanos. A gente observa também falta de padronização do processo. Você tem órgãos similares que têm contratações similares, mas que tiveram processos totalmente independentes, fizeram pesquisas totalmente diferentes para referenciar a compra de um item parecido ou igual. Só um minutinho. Bom, dado esse cenário, a gente tem observa também baixa taxa de retorno de participação das empresas. Vale lembrar que para as empresas é um custo preencher uma planilha, preencher uma pesquisa e responder um preço, uma determinada questionamento de pesquisa, especialmente se aquilo não vai vincular ainda é uma pesquisa, ainda é uma solicitação, a empresa. Esse é um ponto relevante, porque com poucas informações a gente não consegue fazer boas análises críticas, a gente não consegue ter precisão nessa estimativa. Se não há precisão nessa estimativa, nenhum daqueles benefícios esperados de se fazer um preço, de se estimar o valor da contratação, vai ser observado na prática. Bom, nesse contexto que o IBRE se inseriu e passou a fazer algumas das pesquisas de preços para algumas instituições do setor público, dentro de um cenário em que você tem a exigência de uma boa estimativa, mas você não tem boas práticas. Então esse espaço surgiu. O primeiro caso que a gente vai estudar aqui é o caso da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas
Em 1993, o município do Rio foi o primeiro município brasileiro a ter um órgão dedicado ao controle interno. Nessa ocasião, alguns profissionais que estavam à frente da controladoria e na prefeitura no tempo conheciam o trabalho do IBRE, conheciam e identificaram a necessidade do setor público de fazer pesquisas e as dificuldades que eles tinham. Então, se encontraram as necessidades do setor público com a capacidade do IBRE de realizar esse tipo de pesquisa. Nós desenvolvemos junto à prefeitura algumas soluções que a gente vai ver nos próximos slides e que hoje são aplicadas com maior ou menor grau, com maior ou menor especificidade em vários trabalhos parecidos. Tá? E em 1995, depois que esses trabalhos rodaram em teste em algumas ocasiões, foi um decreto criou o sistema de preços referenciais aqui no Rio de Janeiro. Né? Quais são essas soluções que foram desenhadas? Né? A primeira delas é um novo processo de pesquisa de preços. Por que novo? Porque a pesquisa de preços, como eu falei lá no começo, ela está vinculada a um objetivo. E as pesquisas que a FGV fazia até então estavam voltadas a cálculos de índices de preços. Quando você calcula um índice, ou quando você quer saber o nível de preço, quanto aquele item custa em reais, por exemplo, você precisa de requisitos diferentes dentro do planejamento desse processo. Um deles é a especificação. A especificação é importantíssima no contexto de pesquisar o nível de preço de qualquer bem ou serviço. Né? Dada a nossa tradição em índices, a gente teve que desenvolver e adaptar o nosso processo de pesquisa, que a gente gosta de apresentar dessa forma, que é um ciclo e que começa com a necessidade do setor público, com a identificação do setor público de uma lista, de um grupo de itens em que ele tem interesse e que ele compra regularmente. Essa lista é passada à FGV, a FGV analisa as especificações desse item, devolve, troca informações com o setor, o contratante, o nosso parceiro, mapeia o mercado onde aquele parceiro está alocado, no caso da prefeitura aqui no Rio de Janeiro, quem são as empresas que prestam esse tipo de serviço, que fornecem esse tipo de material nesse determinado mercado. Há muitas vezes nesse momento um ajuste na especificação, quando a gente vai ao mercado tentar entender aquele item, a especificação é dinâmica, ela troca, ela é atualizada, então a gente atualiza isso. Somente depois de bem definido o mercado e o item, a gente consegue avançar para as próximas etapas, mas, por exemplo, é nesse momento aqui, que para o setor público, por exemplo, a gente define que vai pesquisar em produtores, distribuidores ou grandes comerciantes dos itens, uma vez que, em geral, esses itens são contratados em grandes quantidades pelo setor público em geral. Feito isso, tendo muita certeza e muita confiança de qual é o item, qual é o mercado, a gente passa para a etapa de levantamento de preços propriamente dita, que é a coleta de dados junto à nossa rede de informantes. Aqui vale a pena relembrar que as empresas que participam da pesquisa da FGV, elas não têm nenhuma contrapartida nossa no sentido financeiro, é muito do ponto de vista do relacionamento e da credibilidade da Fundação Getúlio Vargas que a gente consegue obter essas informações e muito também, algumas delas, como o professor Shimura citou, são sigilosas, então são obtidas mediante acordos de confidencialidade. No levantamento de preços desses itens determinados naquele mercado que a gente colocou, a gente passa para as etapas de crítica e acompanhamento, que foi o que eu disse lá no início. Com retorno de informação, você consegue criticar e acompanhar esses preços que você coletou. Né? Então, nessa etapa, a gente tem pelo menos 2 momentos de crítica.
a crítica horizontal, que a gente chama, que é a crítica do comportamento daquele preço ao longo do tempo. Por isso também é importante fazer a pesquisa periodicamente. Então você consegue analisar se aquele preço em algum momento saiu do que era esperado para ele, para aquele comportamento. E você tem também a crítica vertical, que é o preço daquele item junto com outros fornecedores daquele mesmo item naquele momento que você está fazendo a pesquisa, naquele mercado específico. Nesse momento de levantamento de preços, são eliminados possíveis outliers da pesquisa, e aí a gente passa para a etapa de cálculo do preço referencial, que muitas vezes é desenvolvida junto à instituição que demandou o trabalho, e a gente entrega isso, o resultado desse processo são planilhas de pesquisa de preço, planilhas de preços, itens que começaram aqui no primeiro momento, são devolvidos lá no final com seu preço, seu respectivo preço associado. De novo, por que isso é importante ser um ciclo? É importante que isso seja desenhado em ciclo. Porque o feedback da instituição com o uso daquela informação é muito importante para retroalimentar todo esse trabalho. E, periodicamente visitando o mercado, mantendo o relacionamento, a gente também é capaz de gerar novas informações para quem nos demanda, como, por exemplo, alterações de especificação, tendências de comportamento de preço, tendências de mudanças no mercado. Então, esse processo que foi desenvolvido, ele tem se apresentado muito robusto e tem se apresentado com aplicabilidade. Obviamente a gente evoluiu bastante, isso não está desenhado assim desde 93, mas ele tem evoluído com bastante sucesso e tem sido aplicado a várias áreas de interesse, né? Gêneros alimentícios, insumos da construção civil, material de expediente, informática, material de limpeza, higiene, ferramentas, material elétrico, mobiliários. Eu pulei medicamentos aqui de propósito porque a gente vai detalhar um pouquinho mais as evoluções tecnológicas que a gente fez dentro desse processo para uma pesquisa de medicamentos. Uma segunda solução para referenciar compras que a gente fez nesse âmbito de desenvolvimento são as planilhas de apuração de custos de serviços, que são planilhas em que a gente parte das informações de mão de obra, notadamente das convenções coletivas setoriais. A gente usa dados públicos, em geral dados do Ministério do Trabalho, a RAS, o CAGED, para estimar os encargos sociais dessas categorias de mão de obra que vão prestar serviços. A gente pesquisa não só os preços dos insumos dentro da metodologia que a gente falou antes, mas também a formação de preço desses setores e, de fato, forma preço. A gente combina essas variáveis de maneira a determinar o custo direto de prestação de serviço e adiciona a esse custo direto de prestação de serviço a famosa variável BDI. Muitas discussões a respeito de BDI, o que significam essas três letras, como se aplica, quando se aplica, mas a gente tem esse método desenvolvido, já colocado, no apoio à estimativa do valor de contratação. Ele é diretamente aplicável a serviços terceirizados, serviços de mão de obra, limpeza, vigilância, serviços de preparação de merenda escolar, serviços de transporte escolar, serviços de apoio administrativo, manutenção predial. E a ideia, a estrutura do procedimento, ele pode se aplicar numa gama muito maior de serviços que podem ser produzidos por esse método. A terceira solução que a gente desenhou junto à prefeitura diz respeito a custos de obras. A experiência é a experiência do SCO. Não sei se... acredito que alguns aqui conheçam o SCO. E, num primeiro momento, o IBRE ficou responsável por atualizar. É importante esse ponto. A gente, nesse primeiro momento, só atualiza composições. A responsabilidade sobre o conteúdo das composições, os parâmetros que estão sendo utilizados, era inicialmente responsabilidade da prefeitura. A gente faz a pesquisa de preços, a gente calcula custos unitários dessas composições, combina preços e composições e mantém esse sistema de cálculo
funcionando como um órgão que recebe da prefeitura as demandas para alterações nas composições e ajustes ao longo do tempo nesse trabalho. Essa foi uma primeira experiência da gente com tabelas, a gente teve outras, e esse processo foi ao longo do tempo amadurecendo, sempre com algumas adaptações em alguma frase deles. Eu destaco principalmente lá aquele primeiro momento do mapeamento. Então, quando a gente fez esse tipo de abordagem, a gente já fez com o Espírito Santo, com o Sergipe, com a Bahia, a gente tem uma experiência recente em Rondônia, a gente já teve uma experiência com o governo do Distrito Federal, então a gente precisa mapear muito aquele primeiro momento. Obviamente são listas distintas, você tem o processo todo de especificação diferenciado, e alguns deles você tem uma etapa final também diferenciada de cálculo de preços, dependendo muito da situação de cada um. O TCE do Rio foi nosso parceiro durante muito tempo, e acredito que hoje à tarde, na apresentação da Silvia, vocês vão ver maiores detalhamentos da experiência do TCE com o uso e como o órgão de controle usou esse sistema para exercer suas atividades. Uma experiência que vale a pena a gente detalhar, porque ela apresentou um novo desafio, é a experiência com o governo do Estado do Espírito Santo. Havia um diagnóstico de uma necessidade de dar mais transparência na gestão do gasto público, aumentar a eficiência e agilizar os processos de compra e uniformizar os preços pagos. Os diversos órgãos do Estado pagavam níveis diferentes de preço para a contratação de serviços semelhantes, e tornar essa informação transparente e acessível para o mercado. Então, em maio de 2008, nós desenvolvemos um sistema de preços referenciais lá do Espírito Santo, que começou com um escopo bem reduzido em termos de tipos de serviço que a gente está falando, mas gêneros alimentícios, agricultura, material de limpeza, higiene, materiais diversos. Materiais diversos é uma rúbrica que cabe muita coisa, mas é uma aplicação interessante. E as planilhas de custos de limpeza, açaí, conservação, vigilância e segurança. Bom, no ano seguinte, em 2009, a CEGER, que foi nosso parceiro no desenvolvimento desse processo, ganhou um prêmio de inovação em gestão pública, organizado pelo Estado, o Prêmio Inoves, e com esse resultado que está espelhado aqui, redução de tempo e de custo. Então, de fato, a gente conseguiu contribuir para uma redução da duração do tempo do processo de licitação, e o dado que eles tinham era que entre a decisão e a identificação da necessidade de fazer uma aquisição e você fazer o processo licitatório, aproximadamente metade do tempo, 45% do tempo de duração, era gasto na pesquisa de preços. Com o sistema de preços referenciais, você tem regularmente preços atualizados sobre esses itens, e esse processo ganha muita agilidade. E também a identificação de redução de custo. Isso foi especialmente identificado na aplicação das planilhas de apuração de custos de serviços, em que houve redução imediata após a identificação de qual deveria ser o valor referencial. Todos os contratos que estavam em vigor acima daquele teto foram renegociados, e isso gerou uma economia, num primeiro momento, já para o Estado do Espírito Santo. A experiência com a CEGER foi um sucesso e inspirou um novo desafio à FGV, que foi a experiência com a Secretaria da Saúde. E aí, por que a gente gosta de tratar isso como um novo desafio? Porque é uma área em que as especificações e as especificidades são muito mais complexas. Então, você pesquisar materiais hospitalar, você tem que ter um cuidado muito grande com o que de fato está sendo pesquisado, é o tipo de material, quem são os informantes que podem, quem são as empresas que podem prestar informação. Mesma coisa para dietas interais e, em especial, para medicamentos. Qual foi a nossa resposta a esse desafio? Foi um ajuste
daquele quadro inicial que a gente colocou, ampliando o horizonte de análise para poder prover preços referenciais. Então, vocês lembram lá? Inicialmente a gente tinha um mapeamento, um levantamento de preços, a crítica e o cálculo. O que é aplicado hoje a medicamentos é o mapeamento. A gente continua gerando dados primários, continua fazendo uma pesquisa. Em geral, essa pesquisa, eu não mencionei, mas a gente já tinha tido experiências anteriores com medicamentos e nós mesmos tivemos a iniciativa de descontinuá-las, porque medicamento é um setor regulado, você tem a tabela da Anvisa delimitando preços máximos de comercialização, e a gente, no nosso processo, identificava preços muito próximos a essa tabela, e na prática a gente observava descontos muito grandes, né, nas licitações e um mercado praticando preço muito abaixo daquela tabela do órgão regulador, né? Então, essa adaptação de metodologia veio cobrir essa lacuna. Como é que a gente faz boas referências para aquisição de medicamentos que não se baseiem único e exclusivamente na tabela da Anvisa, mas que se baseiem também em práticas de mercado, como o mercado está praticando esse nível de preços. Então, é aqui que esse processo que a gente cria e que é muito forte, ele se ajusta para se adaptar a essa nova necessidade, né? Então, tem um mapeamento, tem uma pesquisa inicialmente no mercado varejista. Por que isso? Porque a gente identificou que a nossa coleta na rede de farmácias consegue identificar o desconto praticado. Na ponta, quando a gente vai com pessoa física comprar um medicamento, a gente consegue perceber que ele não está sendo comercializado ao nível de preço da Anvisa. Então, se nós conseguimos acessar esse desconto, é porque a rede varejista conseguiu negociar esse desconto com seus distribuidores e com seus laboratórios, então esse desconto pode ser perpassado pela cadeia. Então, essa passa a ser uma das referências de preços que a gente vai disponibilizar. A segunda é a própria tabela da Anvisa. A tabela da Anvisa ela tem não só o preço de um determinado princípio ativo, mas ela tem o preço de cada princípio ativo, de cada marca, de cada laboratório, genérico, similar, referência e todos eles. Então a gente tem um tratamento dessa tabela para que isso se alinhe com a pesquisa que a gente está fazendo e com o item que a instituição deseja contratar. Além disso, isso é muito importante, foi talvez a primeira experiência que a gente teve em trazer para dentro da Fundação a análise de dados de compras feitas por instituições como um todo. Olhar para bases, e aqui a gente olhou basicamente o Comprasnet e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde e analisou os dados comprados pela instituição. A gente deixa de participar ou de se referenciar na oferta nos fornecedores e vai olhar qual foi o preço transacionado, qual foi o preço contratado pelos diversos órgãos e incorpora isso a uma referência. É óbvio que aqui, nesse momento, aquela análise crítica ela é muito mais complexa. A gente pega uma base de dados, tanto do Comprasnet quanto do BPS, e a gente encontra ali informações de compras de instituições diferentes, em momentos distintos do tempo, que contrataram quantidades distintas de um determinado item, e como você faz para transformar todas essas informações em uma única referência de preços. Esse é o trabalho que a gente faz. Então, aqui a gente tem uma análise muito forte, muito robusta dessas informações para gerar mais novas referências de preços de aquisição de medicamentos. Além disso, a gente olha o histórico de compras da própria instituição. A gente avalia como ela comprou isso no passado e como isso pode ser trazido para o cenário atual. Se pode, se não pode, e qual é o melhor método. E aí sim a gente pode ou não calcular um determinado preço. Notem que tem uma diferença entre esse processo e o anterior, que o processo anterior terminava em uma planilha de preços referenciais, enquanto esse termina em um painel com informações sobre transação de um mesmo item.
Então, você tem, no mínimo, entre 5 e 6 informações a respeito da aquisição de um determinado item, para que o nosso parceiro possa tomar a melhor decisão, dependendo da ocasião em que ele está comprando, dependendo se ele está comprando uma quantidade grande, se ele está comprando uma quantidade pequena, se aquilo é uma compra emergencial, se aquilo é uma compra regular, planejada. Então, ele tem uma carga informacional muito maior do que o processo tradicional desenhado lá atrás e que a gente aplicava até então. A grande discussão que se faz aqui é que por que não esse tipo de método, por que não poderia ser adotado para todos os itens, para qualquer item que tenha respeito na base. A princípio, não há nenhuma restrição de atuação desse método em outras pesquisas ou em outras áreas. Para finalizar essa nossa parte de experiências, talvez a maior experiência que a gente tenha hoje em termos de pesquisa de preços é o projeto com o DENIT, em que a Fundação Getúlio Vargas está atualizando e passa a ser responsável pelas composições de custos unitários do ciclo, que é o sistema de custos de obras rodoviárias do DENIT, que é amplamente utilizado. Ele é determinado legalmente como uma das referências, principalmente para obras de infraestrutura. Então, é um projeto em que a gente tem a manutenção e criação de composições de mais de 10 mil composições de custos unitários. A gente pesquisa e calcula mais de 2 mil itens de insumos da construção civil, mais de 200 categorias de mão de obra têm seus salários estimados, e cada uma dessas referências ela é estimada para as 27 unidades da federação. Então, no final desse processo, a gente tem 10 mil composições estimadas em 27 estados, 2 mil itens com preços estimados nos 27 estados e 200 categorias de mão de obra também estimadas nas 27 unidades da federação, que é um projeto que usa toda a nossa estrutura de coleta de informação, toda a nossa capilaridade nessa busca de dados. Diferentemente do que a gente viu lá no início da primeira experiência que a gente teve nessa linha com a prefeitura, no projeto do DENIT, a fundação passa a ter a obrigação de identificar e classificar as composições, de sugerir novas composições de custo, de complementar o sistema de alguma maneira, analisar, rever e, principalmente, manter atualizado o sistema. Então, nesse contexto, a gente teve que investir muito conhecimento, trazer alguns dos maiores especialistas em engenharia e de custos para dentro de casa, para poder enfrentar esse desafio e resolver. Obviamente, a gente continua pesquisando os preços dos insumos, como a gente fez lá com o SCO, e a gente calcula as composições e disponibiliza isso ao DENIT. Além dessa parte do trabalho, ainda há a previsão de outros objetos, que são a revisão da estrutura de ponderação e a manutenção do cálculo mensal dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Isso são índices amplamente utilizados. Normalmente, grandes obras têm seus reajustamentos balizados por esses indicadores. Então, a gente revê, depois de muito tempo, as estruturas desses indicadores. A gente tem previsão de desenvolvimento de até 15 estudos especiais. Em geral, esses estudos são originados em acórdãos do TCU para melhoria do sistema, visando a melhoria do sistema. Isso faz parte também do nosso escopo. E o apoio técnico à CGCIT, que é a área do DENIT responsável pelo ciclo, nas discussões de inovações, de novos procedimentos. E também não existe nesse projeto uma câmara técnica entre CGCIT, Fundação Getúlio Vargas, os órgãos que representam as empreiteiras, se reúnem para reunir as melhores práticas, discutir o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido dentro desse projeto. Bom, colocada
quem nós somos, o que a gente entende como pesquisa e a nossa experiência, a nossa capacidade de evoluir ao longo do tempo com novas soluções para o que a gente colocou, a gente passa a discutir aqui temas que estão no dia a dia, né? Temas que são atuais. Tem um pano de fundo de toda essa história que é a questão da mudança tecnológica. Lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com isso, a informação era algo muito difícil. Você, de fato, tinha que ter uma estrutura muito grande de pesquisa, de dados, e talvez essa fosse a única forma de conseguir obter informação. Enquanto hoje a gente vive um cenário em que a informação fica cada dia mais fácil, mais disponível, mais que você consegue eletronicamente, talvez, resolver parte ou boa parte desse trabalho. A gente já está terminando, obrigado. Então, o que a gente tem observado hoje na prática são muitas iniciativas, algumas delas isoladas, outras integradas, mas que estão nesse sentido de usar os dados, em geral, ou dados de compras públicas, como o Comprasnet, o portal de compras do governo federal, o painel de compras razoavelmente bem organizado, você consegue ter uma série de análises prontas sobre como o governo federal está comprando. Você tem o banco de preços da CGU, é uma iniciativa recente, nova, mas parece bastante interessante. Você tem bancos de preços em saúde, você tem o banco de preços do portal do Banco do Brasil, licitações, você tem dados de notas fiscais eletrônicas. Isso é algo que é muita informação de qualidade, de dado transacionado. Tudo isso pode ser usado no conceito atual, no conceito que tem sido amplamente discutido, a gente viu algumas das apresentações de ontem também, de Big Data. Você tem muita informação, você tem que, com relativamente fácil acesso. Quais são as questões que têm que ser discutidas e devem ser discutidas aqui? Provavelmente isso exige, da parte de quem quer fazer esse tipo de coisa, um alto investimento em tecnologia da informação para poder organizar essas dados. Não adianta ter muita informação se ela não estiver organizada e acessível na velocidade que se precisa. E você precisa de uma análise, de uma parte analítica também muito mais robusta, muito mais forte, no sentido de poder identificar variáveis e comportamentos dentro dessa malha, dessa grande quantidade de dados. Isso foi que um exemplo a gente viu agora, assim, aplicar técnicas como que a gente viu na apresentação do TCU, está bastante contingente com esse cenário, e são coisas que podem ser aplicadas e serão aplicadas como outras técnicas, como data mining, text mining. Você precisa concatenar informações, buscar outras informações, usar clusters, enfim, uma série de técnicas que estão envolvidas nesse tipo de informação. Dentro desse cenário, a gente também tem duas maneiras de trabalhar essas informações. O primeiro exemplo vem em pesquisas que vão alimentar política de substituição tributária. Então, são trabalhos feitos com base em notas fiscais eletrônicas, disponibilizados em geral por uma receita, seja federal, seja estadual, que está num processo de trocar a tributação do produtor para o varejista. E ela precisa estimar qual é a margem de comercialização desses itens no varejo. Então, a FGV atua como, dentro da sua imagem de credibilidade, confiança, recebe esses dados, calcula os preços médios aplicados nas várias fases da cadeia e contribui para a estimativa dessa margem, que vai alimentar uma política de substituição tributária. A gente tem alguns exemplos. O primeiro aqui, o maior deles, que a gente tem o maior número de informações, é do setor farmacêutico. A gente tem, nesse caso, notas fiscais eletrônicas de venda no varejo das maiores redes de farmácia nos estados, se não me engano, Santa Catarina, Paraná, os 4 do Sudeste e a Bahia. São 7 estados, todos os dados de venda de medicamentos no varejo dessas grandes redes de farmácia. É muita informação. E a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado para conseguir extrair dali um número confiável. E curioso que ele é comparável até com o resultado desse trabalho, é
o desconto praticado no varejo em relação à tabela da Anvisa. É isso que é estimado. É assim que a Secretaria da Cefaz, as secretarias estaduais em geral, usam a sua política de substituição tributária no setor farmacêutico. A gente teve um outro trabalho de bebidas frias que exigiu uma estrutura enorme de coleta de dados, aí já foi um pouco diferente a solução, mas foram pesquisados dados em 3 segmentos: o mercado frio, o mercado quente e o mercado de bares e restaurantes que serviam os tipos de bebidas, e o preço foi estimado nesses 3 mercados para auxiliar a Receita Federal. Foi um trabalho feito em 50 municípios, as 27 capitais e mais 33 municípios do interior, e, enfim, alimentou também a política de substituição tributária no setor de bebidas frias. Também nessa linha de usar dados, grandes quantidades de dados, a gente tem estudos já debatidos com alguns parceiros de elaborar o que a gente chama de relatórios analíticos de preços. O que é isso? Partir de análise de atas, de registro ou de outros processos de compra em geral, cruzar esses dados com fontes que existem ou eventualmente possam ser desenvolvidas pela FGV, e elaborar relatórios analíticos em que nos permitiriam identificar comportamentos diferentes daquele comportamento. Acredito que seria uma ferramenta muito útil para órgãos de controle, tentar entender quem são os possíveis outliers, quem são instituições que praticaram preços distintos das demais, quem são identificar possíveis ganhos de escala para orientar registro de preço ou centralização de compra num determinado item ou serviço, além de diversas possibilidades de análises que podem ser feitas quando a gente tem uma base de dados com muita informação, bem estruturada, acessível e uma capacidade analítica de extrair informação dessas bases muito grande. Bom, para finalizar, a gente está muito feliz de ter tido essa iniciativa do IBRE junto ao Instituto Rui Barbosa, e a iniciativa discutida lá no Instituto Rui Barbosa com o TCE de Minas, de assinarmos um acordo de cooperação para discutir e fundamentar essas questões, e ampliar o debate, assim, o que pode ser usado, o que não pode, como, quais são os melhores métodos, quais são as melhores práticas, e isso vai ser alvo de um acordo de cooperação entre as 2 instituições. Bom, essa era a nossa mensagem aqui por hoje. Estou à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida, alguma informação adicional. Muito obrigado, meus contatos. Obrigado. Para entregar o certificado ao senhor Rafael Gonçalves de Carvalho, convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, senhor Maurício Faria Pinto. Agora. E o doutor Tier Montebello, que é o nosso The Flash, ele já preparou aqui a filmagem de sua palestra e a foto. Então, eu estou tendo a honra de entregar. Convidamos agora o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, para entregar uma homenagem aos parceiros do evento. O excelentíssimo senhor Jonas Lopes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
O excelentíssimo senhor Thiers Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E o excelentíssimo senhor Luiz Guilherme Shimura de Oliveira, diretor da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia. Informamos que ainda hoje, ao final da última palestra, faremos uma mesa de debates a fim de que todos os presentes tenham a oportunidade de participar, sugerindo e ou tirando suas dúvidas a respeito do tema abordado. Faremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com o tema A experiência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no acompanhamento das compras públicas. Bom